Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nádia sempre fora uma mulher discreta, mas nunca recatada. Havia nela uma espécie de silêncio nobre, uma calma enraizada na história antiga, na sabedoria das mulheres de sua aldeia, aquelas que falavam pouco, mas viam tudo. Ela não buscava ocupar espaço, mas sua mera presença bastava para impor respeito. Seu olhar, suave e profundo, falava de coisas que palavras jamais poderiam traduzir. Natural de Abomey, no sul do Benin, ela cresceu cercada por canções de mercado, histórias ao luar e lições de sua mãe, uma costureira famosa por seus dedos de ouro. Aos 22 anos, com o coração batendo forte, ela deixou sua terra quente e vermelha com um sonho simples: construir uma vida pacífica na França, onde tudo parecia possível, onde ela acreditava que poderia unir suas raízes e seu futuro. Ela queria amar livremente, ser amada incondicionalmente, em um lar tecido com humanidade, dignidade e respeito. Foi em Lyon, num dia chuvoso, que ela conheceu Julien. Ele tinha vindo a uma conferência universitária sobre culturas africanas, por curiosidade, disse ele. Era a única pessoa branca na sala e aplaudiu mais alto do que todos os outros. Tinha aquele charme fluido, quase suave demais. Alto, elegante, com um riso fácil e uma aparente paixão pelas culturas do mundo, ele se aproximou de Nádia com palavras gentis e referências precisas à história do Daomé, a Wole Soyinka, a música de Tiken Jah Fakoly. Parecia vê-la, compreendê-la, valorizá-la. Julien a cortejar ardentemente como em romances antigos. Ofereceu-lhe flores exóticas, acompanhou-a a restaurantes africanos e mesmo quando não entendia suas tradições, as honrava externamente. Elogiava sua tez negra como uma obra de arte, sussurrava-lhe que sua pele era o tecido mais bonito que ele já havia tocado. Ele a chamava de minha rainha, olhou para ela com um orgulho quase teatral. Ele disse que amava a sabedoria dos silêncios dela, sua maneira de dizer não sem levantar a voz, sua firmeza. E Nádia, depois de tantos anos desconfiando, duvidando de suas intenções, finalmente passou a acreditar nisso. Casaram-se com grande pompa, cercados de amigos, música tradicional beninense, cantos iorubais misturados a valsas francesas. O casamento foi uma ponte entre dois mundos, uma promessa de unidade. Todos falavam do amor deles como um exemplo moderno de abertura de beleza mista. Mas os anos, os hábitos e o avanço social transformaram Julien. À medida que sua carreira decolava em uma multinacional francesa, ele parecia querer apagar tudo que o lembrasse de suas origens humildes, e as de Nádia. Ela que o apoiara quando ele era apenas mais um funcionário, aos poucos se viu relegada à condição de cúmplice. Ele criticava cada vez mais seus pratos tradicionais, suas tranças, seus provérbios. Quando ela falava, ele a interrompia. Quando ela ria alto, ele revirava os olhos. E às vezes, quando pensava que ela não ouvia, referia-se a ela como um fardo que ele tinha que lidar com diplomacia. Mas Nádia, como sempre, observava. Ela absorveu tudo, anotou tudo sem reclamar. Sua dignidade a impedia de se rebaixar, mesmo com dor. Depois veio a famosa noite da festa de fim de ano da empresa de Julien. Ela se vestira com esmero não para agradar a ninguém, mas para se sentir ela mesma. Seu longo e esvoaçante vestido cor de marfim, bordado à mão por uma amiga beninense, contava uma história, a dela. Seu cabelo estava meticulosamente trançado e adornado com pérolas discretas. Seus brincos de concha dourada lhe haviam sido dados pela mãe. Cada detalhe era uma homenagem, à sua infância, à sua cultura, ao seu orgulho. Assim que atravessaram a porta do amplo e iluminado salão, Julien ficou tenso. Ele olhou ao redor para os convidados, todos em ternos sóbrios e trajes cinza, antes de lançar um olhar gélido para ela. Você não poderia usar um vestido normal, ele disse, com a voz alta e o tom seco. Você quer que meus colegas pensem que eu vivo em uma savana? A palavra ressoou como um tapa. As conversas ao redor congelaram. Alguns riram nervosamente, outros abaixaram a cabeça. Um homem olhou para ela com pena. Uma mulher sussurrou meu Deus. Mas Nádia, ela não se mexeu. Seu olhar permaneceu fixo em Julien. Sem lágrimas. Sem gritos. Apenas silêncio. Um silêncio tão sólido quanto uma parede de obsidiana. Então, com lentidão calculada, ela girou nos calcanhares. E saiu da sala. Sozinho. Naquela noite, enquanto os risos e a música se dissipavam atrás dela, Nádia caminhava sob a lua de Lyon, com a cabeça erguida, o coração pesado, mas livre. Ela compreendia que o amor não bastava quando não era respeitado. Que um homem podia admirar uma cultura sem respeitar a mulher que a carregava. Ela foi para casa, tirou as joias uma a uma e se olhou no espelho por um longo tempo.
Nem uma única lágrima caiu. Porque naquela noite Nadia lamentou um amor unilateral. E a promessa silenciosa de se erguer mais alto do que nunca. Durante os meses que se seguiram àquela noite humilhante, Nadia se isolou. Mas não era um silêncio submisso. Era um silêncio estratégico. Um silêncio de casulo. Ela não gritou, não repreendeu Julien por nada. Ela até parou de responder às suas pequenas provocações, às suas ausências agora comuns, porque ela não estava mais lá para ele. Ela estava consigo mesma. Todas as manhãs ela acordava cedo, antes mesmo do sol aparecer pelas venezianas. Preparava seu chá de capim-limão, uma tradição da mãe, e sentava-se em frente ao seu caderno. Anotava suas ideias, suas memórias, sua dor, seus sonhos reprimidos. Era sua terapia. Seu campo de batalha interior. Ela sabia que não queria apenas escapar daquele casamento que se tornará um palco vazio. Queria se reencontrar, reinventar-se. Tornar-se a mulher que sonhara ser muito antes de Julien, muito antes da França. Ela retomou o ensino à distância em marketing digital, uma área que sempre lhe fascinara, mas nunca ousara explorar. Estudava à noite depois de terminar as tarefas, depois que Julien ia dormir ou depois que ele saía sem dar explicações. Seu computador se tornou seu portal para a liberdade. Cada módulo, cada projeto, cada nota alta era mais um tijolo no edifício que ela construía silenciosamente. Foi graças a uma pequena herança que sua avó lhe deixou que ela conseguiu financiar esses estudos. Uma quantia modesta, mas carregada de significado. Sua avó, essa mulher analfabeta, mas imensamente sábia, sempre lhe dizia: o mundo pertence àqueles que sabem esperar e construir nas sombras. Ela frequentemente pensava nessas palavras, especialmente em noites de dúvida. Ao mesmo tempo, Nadia embarcou em um projeto com o qual sonhava há anos, uma boutique online dedicada a tecidos, joias e acessórios africanos. Ela não queria apenas vender, queria contar histórias. Cada peça teria uma história, cada padrão um significado, cada item faria a ponte entre a tradição e a modernidade. O nome da sua loja era óbvio: Palavras. Nomeada em homenagem à deusa suprema da cosmogonia Fon, aquela que cria e harmoniza o mundo. Pois Nadia também estava criando, reharmonizando sua existência. O começo foi difícil. Ela trabalhava nas sombras, sem apoio, sem reconhecimento, conciliando suas aulas, suas encomendas, seus protótipos. Às vezes costurava até o amanhecer, com os olhos ardendo de cansaço, mas a alma nutrida pela certeza de um futuro melhor. Julien, porém, não notou nada. Estava ocupado demais se gabando em reuniões, mantendo relacionamentos duvidosos com colegas e exibindo-se em jantares de negócios. Achava que Nadia estava paralisada no papel de esposa dócil, frágil demais para se mexer. Não via que ela tecia silenciosamente sua coroa, fio por fio. Então, uma manhã, tudo mudou. Um artigo em uma revista de moda inclusiva, especializada em marcas éticas e designers afrodescendentes, apresentou palavras como uma revelação poética e audaciosa. As fotos mostravam as criações de Nadia em modelos de todas as origens, encenadas com elegância moderna e títulos inspiradores. Em poucos dias, os pedidos começaram a chegar. O site teve picos inesperados de tráfego. As redes sociais foram ao delírio. Influenciadores famosos começaram a usar suas criações: bolsas de ráfia, turbantes com estampa de cera revisitada, joias de bronze inspiradas nas rainhas do Daomé. Estilistas contataram Nadia para colaborações. Depois vieram as celebridades. Uma atriz afro-americana posou com um vestido mavô no tapete vermelho de um festival europeu, declarando orgulhosamente: eu me sinto poderosa e com os pés no chão. Mas o momento decisivo foi o seu convite para a Feira Internacional de Inovação Cultural, em Paris. Nadia subiu ao palco com um conjunto suntuoso que ela mesma desenhou, uma longa túnica de bogolan creme bordada a ouro com cinto na cintura, e brincos esculpidos à mão representando o símbolo de mavô. Ela segurava um microfone, posicionada sob os holofotes, de frente para uma plateia de empreendedores, jornalistas e artistas. Ela contou sua jornada. Sem ódio, sem raiva, mas com aquela força silenciosa que sempre carregou dentro de si. Há silêncios que constroem impérios, ela disse em voz clara. Ponto a feridas que nutrem a luz. O que alguns tomaram por fraqueza foi, na verdade, uma muda. E hoje eu nasci pela segunda vez. A plateia se levantou. Houve lágrimas. Gritos, uma ovação de pé. Nadia não era mais apenas uma designer. Ela havia se tornado um símbolo. No meio da multidão, um homem ficou petrificado. Julião, convidado por sua empresa como representante do Departamento de Desenvolvimento Sustentável, ele nem sequer havia lido o programa. Viera por obrigação.
E lá no centro do palco, sob aplausos, estava ela. A mulher que ele desprezara. A quem ele humilhara. Ela se tornará soberana. Radiante. Intocável. Sentiu um arrepio. Uma tontura. Quis aplaudir por reflexo. Mas suas mãos permaneceram suspensas no ar. Porque naquele preciso momento, Julien entendeu que ele não passava de um homem perdido na multidão. Naquela mesma noite, após a conferência em que o mundo aplaudiu Nadia como uma rainha retornando ao seu trono, Julien tentou contatá-la. Com o coração na mão e as mãos trêmulas, descou o número dela como se estivesse jogando uma garrafa no mar. 3 toques. Então silêncio. Ela não respondeu. Ele persistiu. Mandou uma mensagem. Depois outra. Nenhuma resposta. Então, em desespero, pegou uma folha de papel em branco. Pela primeira vez em muito tempo, escreveu. À mão. Uma carta desajeitada, cheia de palavras vazias, desculpas que chegaram tarde demais, bajulações que ele julgava sinceras, arrependimentos repentinos que transbordavam mais culpa do que remorso. Tentou ressuscitar memórias, pintar uma versão nebulosa do passado, recordar risos esquecidos, viagens, antigas promessas. Implorou-lhe quase que lhe concedesse um encontro. Um momento. Um olhar. Nadia leu a carta sem emoção. Releu-a, não para encontrar um pingo de sinceridade, mas para medir sua confusão. Então, com um gesto calmo, acendeu uma vela, colocou a carta sobre a chama e a observou queimar até virar apenas cinzas. Ela não estava com raiva. Não estava mais machucada. Estava em outro lugar, longe demais para que a corda do passado aprendesse. Nas semanas seguintes, Nadia transformou seu sucesso em alavanca para outros. Ela lançou uma fundação dedicada a mulheres de origens imigrantes, transmitida por um slogan simples e poderoso: você não é uma sombra, você é uma fonte. A fundação ofereceu treinamento, mentoria e assistência financeira para criar ou relançar negócios administrados por mulheres cujas trajetórias foram muitas vezes interrompidas, mas repletas de coragem. Nadia estava determinada a fazer com que cada mulher que passasse por suas portas saísse com mais do que apenas um projeto, um sentimento renovado de orgulho. O reconhecimento foi deslumbrante. A Câmara Municipal de Lyon condecorou-a durante uma cerimônia solene. Ela recebeu a medalha da cidade, apresentada pela própria prefeita com lágrimas nos olhos. Depois foi a ONU que a convidou para falar em uma conferência em Nova York sobre empreendedorismo feminino e a diáspora africana. Seu discurso foi aclamado, traduzido para vários idiomas e repercutido pela mídia internacional. Seu rosto, antes invisível, agora era a personificação da resiliência. Certa manhã, ela recebeu um telefonema do Benin. O próprio presidente queria homenageá-la por sua contribuição à influência cultural e econômica do país. Nadia retornou após anos de ausência, a uma recepção como a de uma filha pródiga que volta do fogo com sementes de luz. Ela foi recebida por mulheres em trajes tradicionais, crianças cantando seu nome e uma avó cujos olhos brilhavam de orgulho diante de uma fotografia antiga pendurada no muro da vila. Durante esse tempo, Julien observou. Ele não fez nada além de observar. Ele a via na televisão, em jornais, em conferências que encontrava online por acaso. Ouvia seu nome em discussões de negócios, em entrevistas com estilistas, nas mensagens inspiradoras que seus colegas trocavam. A cada discurso de Nadia, a cada prêmio, a cada imagem dela sorrindo, aquele sorriso doce, mas soberano, ele revivia aquela noite em que a humilhara, quando quisera extingui-la. Mas o que ele não entendia era que algumas mulheres são feitas de brasas, e quanto mais você sopra na chama delas, mais quentes elas ficam. Ela nunca o insultou, nunca o acusou publicamente. Não postou nada sobre ele, não divulgou nada, não difamou nada. Ela escolheu a elevação em vez da vingança. E essa foi a sua verdadeira vingança. Porque Nadia não precisava gritar para se fazer ouvir. Ela não precisava de vingança para triunfar. Ela simplesmente tinha alto. E essa foi a sua resposta. Uma resposta que não tinha a intenção de ferir, mas de brilhar. Uma grandeza tão silenciosa, tão deslumbrante que se tornou avassaladora. O próprio Julien permaneceu prisioneiro de seu reflexo. A de um homem que teve uma rainha ao seu lado, e que escolheu não vê-la.